Vamos agora de bol decorado. Ó, eu tenho aqui esse que eu comprei, ele é de porcelana cerâmica, né? Mas pode ser também de plástico, que for mais fácil para vocês, tá? O tamanho que eu vou estar utilizando, eu tenho a estrutura de arame galvanizado. Esse arame é tamanho 12, é um arame mais firminho. O tamanho eu não vou dar para vocês, porque depende muito do tamanho do refratário que vocês vão estar decorando, né? O suporte. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma estrutura redonda, podem utilizar um alicate para ajudar a fazer a curvatura que precisar, levando em consideração que ele vai ter que abraçar, né? Ele tá junto com o tamanho do bol que vocês vão estar utilizando. Feito isso, fita crepe da Tec Bond, eu só vou fixar. Ó. Vamos fixar para que ele não se solte. Vou fixar essa parte que tá. Não precisa muito mais do que isso. E para fazer, porque ele é uma boia aonde vai ter o siri. Para a boia, papel alumínio. Eu fiz um rolinho de papel alumínio e eu vou agora envolver essa estrutura. Ó. Se acontecer de faltar, não tem problema. Vou mostrar como que vocês vão resolver. Tá? Eu vou dando uma apertadinha só para ele envolver. Vou pegar um outro pedaço, ó. E a gente vai acrescentar. Então, essa estrutura vocês podem estar utilizando em muitos trabalhos, assim. E agora, vou passar fita crepe em tudo, tá? Porque ele vai ajudar a fixar a massa de biscuit, também vai dar sustentação à nossa peça. Estrutura pronta, vamos passar cola branca da Tec Bond para ajudar a fixar a massa de biscuit. Não precisa muita quantidade, lembrando que é uma cola PVA extra, então você tem um rendimento muito bom com pouca quantidade. Vou estar cobrindo com a massa de biscuit branca. Sempre que a gente pega a massa de biscuit, a gente dá uma sovadinha na massa para ajudar ela a ficar mais maleável e evitar rachaduras. Feito isso, nós vamos fazer um rolinho, tá? Com essa massa branca. Eu vou precisar envolver essa estrutura toda para formar a boia. Então, eu vou abrir um rolinho. A quantidade de massa, mais ou menos, eu estimo, vocês podem pegar umas 100 gramas de massa de biscuit. Se for a mais, não tem problema, vocês tiram, tá? Ó. E agora, eu vou abrir, mas eu quero ela um pouquinho grossa, então eu vou abrir ela de uma forma um pouco diferente nesse comecinho. Essa massa tem que ser suficiente para envolver toda a estrutura. Então, se vocês precisarem alargar um pouquinho elas, a massa vocês têm que fazer. Ok? Feito isso, a gente vai estar colocando na estrutura. Vou só abrir um pouquinho mais dessa parte. Se precisar algum enxerto, a gente vai ver agora e eu vou mostrar para vocês se precisar, tá? Vamos lá. Vou começar a cobrir. Ele teve essa sobrinha, não tem problema, ó. Venho com o rolinho, eu tenho que integrar para não ficar degrau. Essa junção eu posso até ajudar depois colocando a massa vermelha, que vai ser o detalhe da boia. Mas o acabamento vocês precisam deixar bem lisinho, tá? Palma da mão ajuda a alisar. Ponho aqui para dentro, vamos trazendo essa massinha para dentro. Agora é aquele trabalho que eu falo que é de amor e carinho, para vocês fazerem com bastante tranquilidade e forrar toda a peça.
parte branca forrada, eu abri da mesma forma, só que um pouquinho mais fino, a massa vermelha, tá? E nós vamos envolver. Como tá muito fresco, eu vou colocar só um pouquinho de cola branca, não vou pôr muita. Só um pouquinho de cola branca. E a gente vai estar envolvendo aqui, até juntar aqui. E eu venho com a esteca e corto o excesso. Vamos fazer isso em toda a volta. Feita a estrutura, né, da boia pronta, vamos fazer o siri. Meia bola de isopor, tamanho 50 milímetros. Ele não tem, é só para me ajudar na estrutura e eu vou estar utilizando o papel alumínio. Papel alumínio é vida, gente. Sempre falo isso, ó. Eu preciso dar mais ou menos o formato do corpinho, então eu vou envolver essa bolinha de isopor. E ele é mais estreito aqui e mais gordinho nessa parte aqui onde vão estar os olhos. Então aqui a gente já tem a estrutura do corpinho dele. Então novamente a gente vem com a fita crepe da Tec Bond e vou forrar essa estrutura. Ele fica uma peça leve, tá? Isso ajuda a não usar muita massa de biscuit. A secagem acaba sendo mais rápida. Então a gente tem muita vantagem em fazer estrutura para as nossas peças. Vou colocar um pouquinho da cola branca, como vocês já sabem, para a gente aceitar agora a massa de biscuit. E nós vamos com a massa de biscuit. Na parte de baixo eu vou forrar com a massa branca e aqui na parte de cima a gente vai forrar com a massa cinza. Não tô pesando porque depende muito do tamanho da estrutura que vocês fizeram. Então a gente vai acabar meio que treinando um pouquinho também os nossos olhos para a questão de quantidades, tá? Aperto na mão, ó, tô abrindo só essa massa. Pode ser com rolinho se quiser. Para tirar marca você faz com a palma da mão, ó. Vai e vem, ele ajuda a tirar a marcação. E a gente vai colocar aqui na parte de baixo a massa de biscuit. Como tem cola, ele vai aderir. Massa cinza. Lembrando que a massa de biscuit, ela ao secar, ela escurece 2 tons. E aí vocês podem fazer uma mescla com a massa branca, a massa preta, até chegar na tonalidade que vocês querem. Vou pegar um tanto, que a gente vai precisar para os pezinhos e para a mãozinha, né, e a estrutura do corpo. Ó. E vou fazer o mesmo procedimento, só que com um pouquinho mais de massa. Ele vai sobrepor a parte de baixo do corpo. Como já tem cola branca, vai ficar mais fácil a aderência. Ó, vocês podem ver que ficou mesclado, não tem problema e fica muito legal o efeito. Então a gente vai posicionar e com a mão a gente vem trazendo aqui a massa, sobrepondo a massa de baixo. Sempre que tiver marca de mão, faz esse movimento tchauzinho, que a palma da mão ajuda a retirar as marcações. Essa é a estrutura do começo que a gente vai precisar. Aqui o olhinho. Para o olhinho, eu vou levantar, deixa eu ver aqui a câmera, aqui. Vocês podem ir com a mão, ou com um pincel modelador, ou com o cabo de um pincel, a gente vai empurrar essa massa. Empurrar aqui essa massa. E eu posso colocar bem pouquinho, ó, uma bolinha aqui, com a massinha branca. E eu venho aqui abaixo. Fazer o mesmo do outro lado. Não tem peso também, tá? Como a massa tá fresca, aqui eu não coloquei a cola, mas se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de cola branca. Vou deixar aqui na bancada e vamos fazer os bracinhos.
2 pedaços de arame galvanizado, o mesmo arame que nós utilizamos na estrutura, então ele tem a grossura de 12, né, o número 12, e eu vou estar colocando um de cada lado. Com uma agulhinha, eu só vou furar aonde vai entrar a massa o arame galvanizado, e já vou deixar aqui. Para os bracinhos, eu vou fazer um e depois a gente vai ter a repetição, tá? Então, a parte aqui que a gente vai ter o arame, como é que nós vamos fazer? Essa parte aqui a gente vai levar em consideração que vai entrar na massa de biscuit, né? Dentro do corpinho. E aqui vai ser a parte que a gente vai utilizar. Mais ou menos, ó, uns 4 dedinhos. Fazemos um rolinho. Então, aqui é a parte que vai entrar e a parte que a gente vai trabalhar. Deixa essa pontinha aqui, porque a gente vai colocar a parte mais gordinha. Vou envolver a massa. Envolver a massa. Vamos fazer a parte da mãozinha. Uma bolinha. Inclino a mão, faço uma gotinha. Levemente eu achato. E agora, ó, eu venho aqui e vou fazer essa marcação aqui, ó, puxando. Feito isso, a gente só vem fazendo a marcação. Com a agulhinha, vamos fazer aqui o furinho. Cola branca ou cola instantânea, pode ser até aqui número 3 ou a cola branca. Vamos colocar aqui a mãozinha. E com o pincel modelador, a gente vai juntar. Vou ensinar as outras e depois a gente vem para a montagem final da peça. Ó, vou juntando. Vocês podem girar para ele integrar as duas peças. Para as outras perninhas, que são 4, vocês vão fazer um rolinho. Em uma das pontas, um pouquinho mais fininho, como uma ponta de um lápis. A gente vem com a estequinha, marco aqui e vou fazer uma outra marcação, ó, assim. E aqui a gente vai fazer 4 de um lado e 4 do outro, então são 8 no total. Estrutura pronta, peças montadas para a gente montar. Eu só fiz um furinho aqui na boia e fiz um furinho aqui no final do siri. Vou colocar um palitinho e agora a gente vai vir com a Tec Bond número 3. Ela é alta viscosidade, tá? Ela é um gelzinho. Então, para esse tipo de trabalho é o que eu indico. O palitinho é só para me ajudar a fixar, né, na peça, as duas partes. E agora com a Tec Bond número 3 também, a gente vai colocar o bracinho. Deixa eu só furar um pouquinho mais. Pronto. Como ela é um gelzinho, você tem um tempo de reposicionar. Então, é uma das vantagens de você utilizar a Tec Bond número 3. Ela tem uma secagem um pouco mais lenta, mas ela, em compensação, ela não escorre. E você tem um tempo um pouquinho maior para reposicionar a peça. Feito isso, a gente vai agora colar as pecinhas. Colando para baixo. Então, eu vou pôr um pinguinho da Tec Bond número 3. Se vocês quiserem acelerar, como ela é um pouquinho mais lenta, vocês podem também utilizar o QFS da Tec Bond, tá? O QFS é um produto que ele é um acelerador de cola instantânea. Então, em uma parte você põe a cola instantânea e na outra a gente põe um pouquinho do spray do QFS, ao juntar a cola instantaneamente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, só para que vocês vejam a utilização do QFS, tá? Então, ele fica, é uma ó, aguinha, quando eu coloco, já foi, tá? Esse spray, ele seca rapidamente e a peça já tá super fixada. Ele é composto da linha moveleira, mas a gente tá utilizando agora na linha artesanato, que é um grande aliado para nosso trabalho. Então, ó, coloquei 3 e vou colocar o último aqui. Então, quando vocês quiserem agilidade para colar,
vocês podem estar utilizando o QFS, porque se eu, nesse segundinho eu posso ainda estar reposicionando. E às vezes a gente precisa armar um boneco e armar com bastante rapidez, né? Então aí a gente utiliza deste outro produto. Pintura. Depois de seco o biscuit, gente, vocês vão pegar giz pastel ou uma tinta aguadinha, né? Um preto mais aguadinho, e vocês vão dar o sombreamento, como na peça que já está seca, que eu vou mostrar para vocês. Só que tem que fazer com a peça seca. E aí é lógico, depois da peça seca, é que vocês vão poder colocar, né, o bol aqui na estrutura. Só para o olhinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de massinha preta. Uma massinha escura, pode ser um cinza ou um preto. Se não quiser usar massa, também vocês podem utilizar canetinha hidrocolor, tá? Ou aquelas canetinhas que a gente utiliza para que elas são permanentes, também pode. Vou mostrar aqui a peça pronta para vocês, ó. Só para mostrar, com o sombreamento, ó, eu fiz um pouco, eu fui rabiscando um pouquinho, ó, nas junções, né? Aí ele dá uma profundidade e entre aqui essas partes, ó. Fiz essa beirada toda, a volta todinha. E aí ele dá todo um efeito na peça de vocês.